imagina você construindo uma casa sobre areia, a primeira tempestade vai vir e essa casa vai desabar. É assim que as pessoas têm levado suas vidas financeiras, sem base. Sem princípio. Mas quando você constrói a sua vida financeira com uma fundação sólida sobre a rocha, pode vir a tempestade que for, essa casa não vai desabar. Porque depois do Cristão Rico, eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Meus problemas financeiros foram acabando. O financiamento da minha casa, que eu demoraria ainda 8 anos para quitar, digo para você que hoje eu tenho uma casa quitada. Posso dizer, graças ao Cristão Rico, eu estou em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim mais tranquila. Já me organizei, já não devo a agiota. Financeiramente eu não sou escrava. Graças ao Cristão Rico, né, hoje eu sou liberto. Tirando da Bíblia, que são fundamentos, você constrói uma casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. O Cristão Rico realmente foi o caminho de como realmente livrar das dívidas, ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer investimento, poder fazer renda extra, desenterrar talentos e saber onde eu quero chegar. Você serve o dinheiro ou o dinheiro te serve? Qual você escolhe? Olá, boa noite! Começou, aperte o play, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula agora. Que bom que você está aqui comigo hoje, eu estou muito feliz e motivada em saber que você está aqui comigo ao vivo. Isso mesmo, começou, aperte o play, começou, não para mais. Cadê os super comprometidos aqui comigo hoje? Muito bem, eu quero ver aí você. Boa noite, super comprometida, super comprometido. Sejam muito bem-vindos a essa 14ª aula. É uma aula mais do que especial do Intensivão de Finanças Bíblicas. Aqui, sem dúvida, a aula de hoje é uma das mais especiais desta primeira fase. É a aula que vai te dar maior base neste aquecimento para a segunda fase, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que começa na próxima quinta-feira, isso mesmo, depois de amanhã. Então, anote aí, nesta quinta-feira, eu vou te explicar agora como é que vai funcionar. Às 9 horas da manhã, nós vamos liberar o link de acesso à Masterclass 1, que é uma aula gravada de introdução da Semana Cristã. Vai ser em um ambiente fechado, apenas para quem se inscreveu gratuitamente no link cristãorico.com/evento. Abaixo do vídeo da aula 1, você vai poder entrar na comunidade do Facebook, lá na Semana Cristã, onde você vai poder pegar sua apostila, fazer seus exercícios e postar na comunidade para que possamos te acompanhar durante todo o evento. Vai ser incrível. Olha só, a gente está preparando esse evento com muito carinho e espero que você aproveite da melhor forma. Sim, viva essa experiência completa, essa resposta de oração para Deus na sua vida financeira. Lembrando que na segunda fase é importante você estar dentro de um dos grupos de WhatsApp do Intensivão. Se você não está, como é que você faz para entrar? Basta você acessar cristãorico.com/grupo, porque somente lá eu vou enviar todas as informações para você receber o seu certificado de participação gratuito. Isso mesmo, no final desse evento, permanecendo dentro do grupo do WhatsApp, você vai receber o seu certificado gratuito de participação lá, combinado? Nas aulas dessa primeira fase, deixa eu te explicar algo importante, que estão acontecendo ao 12h07 e às 21h47, horário de São Paulo, elas continuam até amanhã.
Sim, depois, a partir de quinta-feira, a gente vai ter algumas mudanças. Algumas aulas que teremos, que vão fazer parte da Semana Cristã, na segunda fase, vão ser em horários diferentes. E a comunidade do Facebook da Semana Cristã vai abrir na quinta-feira. E quem entrar lá vai ter tarefas complementares. Essa comunidade vai funcionar apenas durante o evento. Tem dia para começar e dia para terminar. E quem não estiver lá vai se arrepender. Ai, doutora, como é que eu faço para entrar na comunidade da Semana Cristã no Facebook? Aguarde até quinta-feira para você entrar. Deixa eu te explicar. A aula de hoje ela é muito especial, sabe por quê? Porque ela responde de uma forma completa uma dúvida que muitas pessoas me fazem, que é a seguinte: como é que eu sei se eu estou obedecendo a Deus nas minhas finanças? Como sei se realmente eu tenho as finanças controladas segundo a Bíblia? Como que eu posso parar de correr atrás do dinheiro e deixar que as bênçãos me alcancem, como diz a palavra? E antes de te passar o checklist com 12 perguntas práticas que vão te revelar realmente se você está ou não obedecendo a Deus em suas finanças, eu preciso falar aqui rapidamente para você de algumas partes importantes que falamos até aqui nas aulas anteriores. Eu quero começar aqui te fazendo uma pergunta essencial para o seu aprendizado. Você anda preocupado, correndo atrás de dinheiro para pagar contas? Pensa comigo no seu dia a dia. Responde para mim sim ou não nos comentários. O que você acha? Responde para mim aqui, ó. Sim, não. Eu passo o dia inteiro correndo para pagar conta. Sim, sim. Quem aí, ó? Você anda preocupado correndo atrás de dinheiro para pagar contas? Sim, sim, sim. Isso é interessante. Você pode dizer, doutora, o que eu mais quero é ter todas as minhas contas pagas. Eu nem quero ter muito, não. Só quero ter o suficiente para viver. Você já ouviu alguém falar assim? Você pensa assim? Responde sim. Você pensa assim, eu só quero ter o suficiente para viver? Responde para mim aqui, sim ou não. Então, importante você responder isso para mim, ó. Você pensa que só quer ter o suficiente para viver? Olha só. Então, já eu vou te falar mais sobre o que eu penso sobre isso. Depois de estudar muito e praticar tantos anos finanças à luz da Bíblia, hoje eu quero te revelar o segredo que vai fazer você nunca mais ter que correr atrás de dinheiro para pagar contas, sim. Você vai descobrir hoje também porque muitas pessoas dão dízimo, oferta e não conseguem ter suas finanças controladas. Eu vou te explicar hoje. Aliás, você vai acabar aprendendo princípios bíblicos sobre finanças que talvez você nunca tenha escutado na igreja, no seu ministério, em nenhum outro lugar. Então, fica aqui comigo que hoje o conteúdo tá intenso. Eu vou te entregar muito ouro, mas é importante você ficar até o final e também transbordar. Chama todo mundo que você conhece para a aula de hoje. Hashtag começou, não para mais. Então, qual será o segredo para ter as finanças controladas segundo a Bíblia? E ainda nunca mais ter que correr atrás do dinheiro? Qual segredo será que é? Antes de te falar mais sobre esse segredo, eu quero ir para um fundamento bíblico que você precisa saber. Afinal, você está aqui dentro do Cristão Rico aprendendo finanças bíblicas, né? Finanças à luz da Bíblia. Aqui, todos os ensinamentos que eu estou te dando são sobre a rocha. E eu preciso lembrar você sobre o que a gente já está falando aqui. Nas aulas anteriores desse intensivão, lembra que eu falei como ter paz financeira e por que muitos cristãos não prosperam segundo a Bíblia? Te expliquei que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. E se você não sabe lidar com essa ferramenta, você está com muita desvantagem para obedecer verdadeiramente a Deus. Também já te falei que eu já atendi centenas de alunos dos meus programas de mentoria e a grande maioria desses mentorados chegaram endividados ou sem conseguir fazer sobrar dinheiro.
Eu falei que eu também atendo pessoas investidoras que querem investir melhor, que querem colocar suas sementes em terra fértil, ser obedientes à lei da semeadura. Mas, infelizmente, essa é a minoria, mas existe pessoas assim, mentorados assim. Eu contei com a minha história também, que a da maioria das pessoas, como é que eles vinham até mim e com problemas financeiros. Olha só, o caso das pessoas que vinham. Existe um tipo de pessoa, um primeiro grupo, que chegam com autoestima baixa, extremamente envergonhadas pelas suas dívidas e por terem chegado a uma certa idade sem acumular qualquer patrimônio. Me lembro de vários casos de pessoas que tinham vergonha de dar um mau testemunho como cristãos. Tem um segundo grupo de pessoas que chegam que achavam que ganhavam pouco, se sentiam escravos do dinheiro. E vamos combinar que passar o mês todo trabalhando só para pagar contas é um tipo de escravidão, você concorda? Quem aí assistiu o documentário sabe que eu expliquei mais sobre isso. Se você ainda não assistiu, assiste o documentário que você vai ver o poder transformador da Bíblia nas finanças. Você assistiu? Escreve para mim aqui sim ou não, se você assistiu o documentário. E se eu quero saber se você compartilhou também. Compartilha, manda para todo mundo que você conhece. E se você e tinham dívidas, e os que tinham dívidas nessa situação de escravidão, a própria Bíblia diz que quem deve é escravo de quem presta. Não sou eu que estou falando, não. Está na Bíblia. Um terceiro grupo de pessoas fugiam dos problemas financeiros, negavam que deveriam aprender a lidar com isso. E essas pessoas transferiram a responsabilidade nesse assunto para Deus. Ah, não, olha só, Deus vai cuidar. E um quarto grupo de pessoas não cumpriam os princípios bíblicos de boa administração financeira e quase todas essas pessoas sequer conheciam esses princípios que eu vou te mostrar hoje. E deixa eu te explicar algo muito importante. O que vai te transformar é aquilo que você nem sabe que não sabe. E sim, muitas delas devolviam o dízimo, procuravam ser fiéis a Deus, mas todas elas, sem exceção, descumpriam o mais importante princípio bíblico sobre finanças. E existia um quinto grupo de pessoas que tinham fé que um dia Deus ia fazer um milagre e elas iam melhorar as suas finanças. E por que tudo isso acontecia? Sabe por quê? Além da desobediência aos princípios, um dos motivos é porque essas pessoas não conheciam sua verdadeira identidade em Cristo. Sim, e eu estou te ensinando aqui agora. Elas oravam, mas não sabiam que eram filhos de Deus. E quando você tem identidade de filho, você tem direito a uma herança. Só que não é tão simples assim como algumas igrejas têm pregado por aí. Eu contei isso na primeira aula desse intensivão. E se você não assistiu, depois vai lá e assiste, que é uma aula incrível. E você vai entender como o conteúdo de hoje é de uma forma mais profunda sobre isso. Sabe por quê? O que acontecia? Essas pessoas, quando chegavam assim, começavam a acreditar que elas não eram merecedoras de ter dinheiro. Elas acreditavam que não nasceram para isso. E que talvez o destino de Deus para a vida delas fosse as dívidas mesmo. Sabe assim, aquela situação, eu nasci assim, cresci assim, vivi assim, vou continuar assim? Muitas delas diziam que só queriam ter o suficiente. Elas começavam a perder a sua identidade, esquecer quem elas eram, esquecer que Deus te fez por um propósito muito maior do que só ficar trabalhando para pagar contas. Justamente por isso, essas pessoas começam a negar o dinheiro, evitavam pensar e falar sobre isso e acabavam se tornando escravas do dinheiro. Muitas delas achavam que viver no cheque especial ou viver renovando empréstimos, consignado em cima do consignado, era algo normal. Muitas ainda acreditavam que só conseguiriam comprar alguma coisa importante porque fizeram empréstimo, porque financiaram a casa, financiaram o carro.
E a verdade é que as pessoas que pensam assim tiveram sua identidade roubada. E quem veio para matar, roubar e destruir, você já sabe, é o diabo, não é Deus. Destruir seus sonhos. Então eu quero te relembrar aqui alguma coisa importante que já falamos aqui dentro desse intensivão nas aulas anteriores. Você tem sim identidade de filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Você foi criado para dominar e governar a terra. Seu pai é dono da prata e do ouro, mas você precisa estar capacitado para ter acesso a isso e ter o propósito certo, que é o propósito do reino. E tudo que você precisa para viver é aprender a ter suas finanças controladas segundo a Bíblia, assim como ele ensina. E foi assim que a minha mentorada Yolanda fez. Olha só o testemunho da Yolanda, que incrível que ela colocou em prática e não teve desculpa pelos seus lindos cabelos brancos. Ela pegou e fez. É hashtag chega de desculpa. É hashtag vou lá e vou fazer, porque eu quero essa transformação na minha vida. Olha só o caso da Yolanda para edificar na sua vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o curso completo Eu Controlo Minhas Finanças. Estou fazendo ele, eu posso dizer, ele é maravilhoso. Foi um divisor de águas para mim. Eu realmente estava com a vida assim, bastante turbulenta, né? Muitos compromissos, excesso de compromissos, e hoje não. Da forma como eles apresentam as coisas, eu logo pude identificar onde estava o meu problema. E aí eu pude resolver. Eu pude ver com clareza, substituir juros altos por outros mais baixos. Já quitei 2 consignados, já quitei um empréstimo. Estou juntando dinheiro para quitar mais um. Já comprei a passagem para passar o ano novo com a minha filha. Já fiz 3 aplicações. Até comprei umas ações para ver como é que é, para ir aprendendo. Aprendendo, fazendo. Conhecendo através da prática como funciona. Descobrindo as coisas. Eles nos colocam as coisas assim, de uma forma muito clara, muito realmente de transformar a nossa vida. E não dar as coisas prontas, mas fazer a gente entender e a gente descobrir as coisas como deve ser. Eles nos colocam no trilho. A doutora Tayla é maravilhosa e toda a equipe dela também. Para nos ajudar nisso aí. Eu já quitei 2 consignados, eu já quitei um empréstimo e estou juntando dinheiro para quitar outro. Seguro do carro eu fiz à vista. E está sendo realmente um divisor de águas na minha vida esse curso. Por isso eu recomendo para quem realmente quer mudar de vida. Assim como diz, né, em Romanos 12:2, sobre a renovação da mente, realmente nós temos muitas vezes que quebrar certas formas de pensar, porque eu creio que Deus é o maior interessado em ver o povo dele próspero e abençoado. Deus quer isso, mas Ele quer essa transformação na nossa vida. Ele não quer que a gente desperdiça. E é por isso que eu recomendo o Cristão Rico. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Olha só, a Yolanda, voltei aqui. Que maravilha, que maravilha. E logo mais, daqui a pouquinho, eu vou passar para você a senha do PDF, do checklist que foi enviado dentro dos grupos do WhatsApp. E se você não está dentro dos grupos, você precisa entrar. Como é que você faz para entrar? cristãorico.com/grupo e também, mas tem que ficar até o final para pegar a senha. Então, olha só, Yolanda, eu lembro como em menos de 60 dias de mentoria, ela me disse que tinha feito algo que ela nunca tinha feito, que foi pago o seguro do carro à vista. E ela começou a investir em ações, descobriu outro mundo, que eu chamo do mundo que ela achava que era impossível, o mundo das impossibilidades no passado para ela.
um mundo que poucos acreditam ser possível. Mas um detalhe muito importante que ela falou, eu quero te despertar, que é colocar em prática. Perceba o que a Yolanda fez, foi pegar os princípios bíblicos que ela aprendeu aqui na primeira fase e começou a colocar em prática, seguindo passo a passo, que você vai ter acesso dentro da segunda fase, que é a Semana Cristã e Controlo Minhas Finanças. E existe uma receita de bolo para colocar em prática sim. E até o final da segunda fase, você vai ver e vai ter muita clareza sobre a rota financeira que você precisa seguir para aplicar isso também. Então, prioriza. O intensivão de finanças bíblicas tem dia para começar, dia para terminar, e você tem que entender que se você pediu tanto uma resposta de oração para Deus para mudar a sua vida financeira, olha só, nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. Depois você vai sentir saudade de mim. Então, por isso, você não pode perder a segunda fase, mão na massa, deste evento, que é a Semana Eu Controlo Minhas Finanças. Nela eu vou te revelar um passo a passo da sua rota financeira, que mostra exatamente o que os meus mentorados fazem para conseguir transformações como essa da Yolanda. Só que não adianta você chegar na segunda fase sem saber os princípios. Para ser capaz de aplicar, a primeira coisa que você precisa fazer é ter clareza de quais são esses princípios. E 12 deles eu vou te ensinar nesta aula. E é sobre isso que você vai descobrir daqui a pouco, para te ajudar a ter mais clareza sobre isso. Hoje a minha equipe fez com um mimo para você, como eu disse, que foi um arquivo em um checklist desses princípios que está em PDF, num PDF secreto, que foi enviado nos grupos. Então, se você não está dentro dos grupos ainda, você perdeu. Se eu fosse você, entraria correndo no grupo para não perder mais nada. Mas agora eu preciso te falar porque eu acho errado. Por que eu acho errado o pensamento de que só quero ter o suficiente para viver bem, como eu já te perguntei. Você já ouviu alguém falar que fala assim? Ah, não quero ter muito, só quero ter o suficiente para viver bem, pagar as contas. Parece algo nobre, né? Já vou te falar por que a gente aqui não concorda com isso. Sabe por quê? Tem uma frase aqui no Cristão Rico que eu gosto muito, que é a seguinte: ou o dinheiro te serve, ou você serve o dinheiro. E eu falo, inclusive, sobre essa frase no documentário, tá? Você assistiu? Escreve para mim aqui, ó, se você chegou depois e assistiu. Então, eu falo sobre ela. E o que eu quero dizer com isso? Qual das opções você escolhe? Se você escolher servir ao dinheiro, você é escravo do dinheiro, a primeira opção. Agora, se o dinheiro te serve, que é a primeira opção, se o dinheiro te serve, é a primeira opção, ele é apenas uma ferramenta, como eu ensino. Ele é uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Agora, se você serve o dinheiro, você é escravo do dinheiro. Então, aliás, tudo aquilo que te domina é o seu Senhor. Quem tem identidade de filho sabe muito bem que o homem foi feito para dominar e governar a terra e submeter a vontade do Criador. Não está lá em Gênesis? Foi feito para dominar? Então, a vontade do Criador é que você obedeça aos princípios que ele ensinou em sua palavra. E aqui eu quero te relembrar um aprendizado bíblico importantíssimo. Anota aí o conteúdo dessa aula. Gálatas 4, versículo 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, é claro que essa palavra, ela não tem só a ver com a vida financeira, é verdade. Eu creio que ela fala principalmente da nossa vida espiritual como um todo. Mas a gente já aprendeu com base na Bíblia que finanças é um assunto altamente espiritual, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Então, e nessa palavra, a gente começa a entender porque mesmo sendo herdeiros de Deus, que é dono de tudo, muitos filhos ainda continuam escravos do dinheiro. Imagina você, filho de um pai muito, muito rico, que é dono de tudo. E você ainda fica
o seu pai é dono de tudo e você ainda fica escravo do dinheiro. Não faz sentido, porque essa pessoa não reconheceu ainda a sua identidade. Então, porque quando você é menor de idade, na tradução original da palavra, isso tem referência à imaturidade, incapacidade. Então, por que uma pessoa menor de idade é também chamada de incapaz? Concorda? Porque ela não tem ainda a capacidade total formada. Então, essa palavra diz que enquanto você for imaturo ou incapaz, você vai continuar sendo escravo. E você precisa se libertar disso, precisa adquirir capacidade. Aqui a gente está falando de vida financeira. Então, relembre esse aprendizado importante aqui para você. Conteúdo dessa aula de hoje abençoada. Olha, a senha do PDF eu vou passar nesta aula ainda. Então, fica ligado nessa aula. Eu vou passar a senha para você, acabando a aula, abrir o PDF. Combinado? Combinado. Vou passar assim. Tem que ficar aqui que eu vou passar. Fica ligadinho aqui. Então, anota aí uma frase muito importante. Enquanto você for incapaz para ter suas finanças controladas, você vai ser escravo do dinheiro e das dívidas. Pega essa frase, anota aí. Equipe, escreve aqui para mim, para o pessoal tá escrevendo. Enquanto você for incapaz para ter suas finanças controladas, você vai ser escravo do dinheiro e das dívidas. Concorda? Então, precisa entender isso. Veja que aqui eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando de oferta, eu estou falando de capacidade, maturidade para administrar o que Deus já coloca em suas mãos. Mais especificamente na sua área financeira e o que Ele vai colocar no futuro também. Eu estou falando de obedecer aos princípios bíblicos sobre finanças. O que importa aqui não é o quanto você tem, mas o quanto você está sendo fiel em administrar cada centavo que Deus coloca em suas mãos e vai colocar no futuro. Você tem uma herança enorme te esperando para que o dia que Deus começar a ver que você é capaz, isso vale para o mundo material e vale para o mundo espiritual. E isso é muito importante. Eu sei que pode ser dolorido para você escutar isso, e eu confesso que para mim também foi quando eu descobri. Mas esse entendimento é muito necessário para a sua metanoia, para a sua transformação. Talvez você saiba, talvez não, na minha história, mas o fato é que eu já fui escrava do dinheiro, das dívidas e dos consignados. Por alguns anos da minha vida, eu negava os meus problemas financeiros. E essa história eu já comecei a te contar no documentário especial que foi ao ar neste domingo. Se você ainda não assistiu, eu vi gente aqui falando que ainda quer assistir, eu duvido que você não vai chorar com a presença do Espírito Santo que está ali naquele vídeo super especial. E eu vou te contar os aprendizados que eu tive nessa história e de todos os meus erros. Brevemente, durante a Semana Cristã, eu controlo minhas finanças, nas aulas da segunda fase, que você não pode perder. E por falar na Semana Cristã, eu quero te lembrar que ela está começando na próxima quinta-feira, depois de amanhã. É um evento exclusivo para os que se inscreveram de forma gratuita. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, cristãorico.com/evento e entra dentro do grupo de WhatsApp do Intensivão. Se você não está lá, entra cristãorico.com/grupo, tá? Na quinta, às 9 horas da manhã, eu vou soltar para você lá uma primeira aula gravada. Se você estiver trabalhando nesse horário, não tem problema. Assiste assim que você tiver um intervalo, ok? Aproveita o horário do meio-dia para você assistir. O importante é você assistir o mais rápido, porque essas aulas não vão ficar no ar por muito tempo. E deixa eu te contar algo importante. Os meus problemas financeiros só melhoraram quando eu resolvi parar de fugir. Sim, você está aqui, eu já quero te dar o parabéns por você estar determinando que você está vendo a sua vida financeira. Só que você também precisa entender que você precisa parar de fugir. Quando eu resolvi sair da situação confortável, que era ficar pegando um consignado em cima do outro,
Então, eu concluindo o raciocínio aqui do porquê que eu acho errado querer ter só o suficiente, porque a gente está falando aqui que você é filho de Deus e que você foi criado por um propósito muito maior do que é só ficar pagando contas. Falamos aqui em outras aulas também que cada um de nós nascemos por um propósito, um chamado para ser cumprido aqui na Terra. Falamos também que dinheiro é uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus, não é o fim, o último. Então aí eu te pergunto, imagina comigo, se você quer ter só o suficiente para viver, como é que você vai cumprir o seu propósito? Como é que você vai transbordar? Se eu tivesse apenas o suficiente para viver e pensasse só assim, eu não teria investido nesse projeto junto com o Cristão Rico. Talvez você nem imagine quanto custou trazer você aqui para esse evento gratuito. E é necessário muito recurso. E se eu tivesse dinheiro só pensando em mim, só vou pensar dinheiro só para eu viver bem, eu provavelmente estaria deixando de ser usada por Deus para transformar milhares de vidas e passar essa mensagem. Faz sentido para você o sentido do transbordar? Eu transbordo, isso mesmo. Então, tem que ter isso. Então, novamente, eu reforço aqui com você. Então, será que é certo mesmo querer ter só o suficiente? Pensa comigo. Mas eu quero te deixar claro o seguinte, para não confundir as coisas. Não devemos ter ganância e jamais querer o dinheiro pelo dinheiro. São coisas diferentes do que eu estou falando, tá bom? Falamos que em uma aula aqui anterior do intensivão, somente sobre esses cuidados de que a Bíblia nos adverte sobre ganância. Sim, eu já falei sobre isso aqui dentro do intensivão. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus e temos sonhos grandes que estão alinhados com os propósitos dele, precisamos sim de recursos. E neste caso, ter apenas o suficiente para viver não é algo que vai me fazer cumprir esses propósitos. Por isso eu digo que muitas vezes querer ter só o suficiente para viver é algo egoísta. Eu disse antes que muita gente diz isso pensando ser algo nobre, né? Mas é algo extremamente egoísta quando você diz que está falando, se eu tiver, tá tudo bem comigo, não quero mais. Se estiver tudo bem comigo, não quero mais nada. Mas não é assim. E as outras pessoas? E o seu chamado? Pega essa chave aqui comigo. Vida cristã tem mais a ver com os outros do que sobre você mesmo. Faz sentido para você? Escreve para mim aqui. Quem assistiu a aula sobre a lei da servidão sabe do que eu estou falando. Se você ainda não assistiu, coloque em dia as aulas do intensivão, porque elas vão sair do ar em breve. Importante você ter esse entendimento. Não tem como você ajudar os outros tendo só o suficiente para você. Para você transbordar na vida de alguém, precisa estar sobrando na sua. E a sua precisa estar sob controle, sim. Imagine que no avião você cai máscaras de oxigênio. E aí, sim, quem viajou de avião, toda vez que você viaja no avião, o comissário explica se acontecer alguma coisa dentro da cabine, as máscaras de oxigênio vão cair. E sempre eles dão orientação. Coloque primeiro a máscara em você e depois a máscara em outra pessoa que você tiver ao seu lado para ajudar. Então, você precisa se ajudar para poder conseguir ajudar outras pessoas. E na vida financeira, assim também. Para você transbordar na vida de alguém, precisa estar sobrando na sua. Aqui no Cristão Rico, a gente sempre diz que o verdadeiro cristão rico é como um rio que tem uma nascente onde entra muita água, mas também tem um transbordo onde sai muita água. Não tem como entrar muita água no rio que não transborda. Concorda? Essa água vai fluir. E na nossa vida financeira é assim também. Então, para de achar que para ter as finanças controladas, segundo a Bíblia, é simplesmente ter suas contas em dia. Não!
Se é isso que você pensa que ter suas finanças controladas você está enganado. E aproveita, vamos aumentar aqui, muita gente precisa ouvir esse conteúdo aqui de hoje, e eu já vou chegar nos 12 princípios bíblicos para fazer esse teste. Você tem um compromisso aqui comigo, pegar aqui o link dessa aula de hoje, mandar para o WhatsApp para as pessoas que você conhece e trazer para essa aula, assim, vem aqui para a aula que eu vou passar a senha do PDF, venha que é importante. Então, a verdade é que se você, por acaso, pensava assim antes, quem pensa assim está em desobediência à palavra. Agora você sabe a verdade, que você não deve achar que ter suas finanças controladas, segundo a Bíblia, é simplesmente ter suas contas em dias. Ter suas finanças controladas, segundo a Bíblia, é muito mais do que isso. É um ato de obediência aos princípios bíblicos sobre finanças. E este é o segredo para nunca mais correr atrás do dinheiro. Parece meio contraintuitivo, mas é assim mesmo. Quando você cumpre princípios, o dinheiro é gerado sem você se preocupar com ele. Quando você cumpre princípios, não é mais o dinheiro o foco, mas sim cumprir princípios e ser obediente a eles. O foco é diferente. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, você aprendeu aqui nas aulas anteriores que a paz vem de cumprir o processo. E não está só no destino final, senão você viveria uma vida inteira sem paz só para alcançar a realização de um sonho. E não é isso que Deus quer para você. E obedecer a todos os princípios bíblicos sobre finanças, sem exceção, é isso que Deus espera de você. Então eu te pergunto, você tem obedecido aos princípios bíblicos de finanças de Deus? Você, quando trata da sua vida financeira, repito, pois é importante. Será que você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia? O que você acha? Antes de fazer o teste, responde aqui para mim, sim ou não. Eu quero ver suas respostas. Essa aula é muito participativa. Eu preciso que você... Eu vou falar aqui o teste, mas eu quero que você coloque aqui a sua opinião até agora. O que você acha? Não, não, não. Sim, um outro sim, não. Tá. Importante você participar comigo aqui dessa aula. Você pode dizer, doutora, isso é muito óbvio. Se eu tenho todas as minhas contas pagas em dia, eu tenho as minhas finanças controladas. Mas eu já comentei aqui, agora vou te mostrar que não é só isso, não é bem assim não. Ter suas finanças controladas, segundo a Bíblia, é muito mais do que isso. É algo muito além de pagar as contas em dia. E eu quero que você, se esse não é o seu caso, saiba agora o que você precisa buscar. E ter suas finanças controladas é um ato de obediência aos princípios bíblicos de finanças. É cumprir o processo. Então, aí eu te pergunto de novo. Você que acha que respondeu sim, eu quero que você reflita comigo. Você tem obedecido a Deus quando se trata de vida financeira? Quero ver. Não. Não. Então, pensa bem. Não. Mas olha só, eu quero te encorajar hoje a enfrentar essa realidade para te ajudar a te levar para outra realidade daqui para frente. Sabe o que é? Qual é? Seja sincero com você, não se engane. É apenas reconhecendo sua situação atual que você vai conseguir sua transformação. Eu quero me apresentar rapidamente, porque eu vi que tem muita gente nova aqui hoje. Se você não me conhece ainda, inclusive veja no documentário para saber o poder da Bíblia na vida financeira e também um pouco mais da minha história. Eu sou Tayla Campos, mentora da vida financeira do Cristão Rico, e tenho dedicado parte da minha vida a ensinar as pessoas a terem suas finanças controladas, segundo a Bíblia, fazer sobrar dinheiro e começar a investir, a realizar os sonhos de Deus em suas vidas. Eu faço tudo isso porque eu acredito de verdade que Deus nos criou por um propósito muito maior, que não é apenas passar uma vida inteira só para pagar contas e sendo escravas do dinheiro e das dívidas. E por isso você já deve ter entendido que precisa obedecer aos princípios bíblicos de administração financeira. Então eu vou te fazer agora
Perguntas chaves, a gente vai começar o teste, sim. É um teste checklist com 12 perguntas chaves para identificar se você está cumprindo os princípios bíblicos sobre finanças, para você entender se você obedece a Deus ou não, se com isso você está tendo suas finanças controladas segundo a Bíblia. Então, inclusive, esse teste, ele está no PDF secreto que foi enviado dentro do grupo do WhatsApp. Se você não está dentro do grupo do WhatsApp, perdeu esse arquivo e vai ter que anotar os princípios que eu vou te falar. Se você tá com o arquivo lá, vai fazendo o teste e no final anota a senha, tá? E olha ainda que vai ter muita coisa exclusiva ainda para quem está dentro do grupo do WhatsApp, então tem que ficar lá até o final. Primeira pergunta, anota aí ou toma nota. Para você fazer o teste comigo. Tudo isso com base bíblica. Vamos lá, começar o checklist, teste, para você descobrir se você tem as finanças controladas segundo a Bíblia, sim ou não. Primeira pergunta, vamos te lembrar o que está em Provérbios 6, de 6 a 8. Observe as formigas, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. E quando trazemos esse conceito para a nossa vida, temos aqui um aprendizado muito importante. Precisamos armazenar as nossas provisões no verão, no tempo das vacas gordas, fazendo a nossa reserva de segurança. E o que é essa reserva de segurança? É uma reserva de 3 a 6 meses das suas despesas fixas, para que você possa cobrir imprevistos. E é isso que as formigas fazem no verão, para o momento de inverno. Então, a primeira pergunta aqui para você saber se você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia, você faz como as formigas e tem sua reserva de segurança de 3 a 6 meses das suas despesas fixas? Responde para mim sim ou não. Sim ou não? Responde aqui. Sim ou não? Então, importante você tá aqui, Você faz como as formigas e tem sua reserva de segurança? Então, é importante, vamos ver, pessoal. Não, não, não. Legal, muito bom, tá? Vamos ver, muita gente não tem, deixa eu ver. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Se você gasta, em média, R$2.000 por mês, e você tem que ter pelo menos de 6 a 12 mil reais investidos como reserva de segurança. Se você tem essa despesa fixa e não tem 6 meses de reserva de segurança, você não está cumprindo esse princípio. Então, como diz a Bíblia, as formigas armazenam sua provisão no verão e nos melhores tempos, e para os tempos de inverno. E a economia é cíclica, o mercado é cíclico, há os tempos bons e os tempos ruins. A Bíblia nos incentiva, assim, a termos reserva de segurança. Então, digita no chat aí para mim, sim ou não, para a pergunta 1. Agora, vamos para a segunda pergunta. Eu quero te lembrar o que está em Provérbios 21, 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Esse princípio descortina muita coisa na nossa mente. Sabe por quê? A Bíblia está nos dizendo aqui que quem gasta tudo que ganha, se você não faz sobrar dinheiro, você é um insensato da Bíblia. Então, temos que ser o sensato, como aquele homem que tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Você tem que ver que ter as contas pagas não te faz uma pessoa sensata, porque não é só suficiente isso. Você não pode gastar tudo que ganha, você tem que fazer sobrar. Então, por que você tem suas contas pagas e ainda assim gasta tudo? Você é o tolo segundo a Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Então, aí eu te pergunto nesse teste, pergunta 2. Você gasta menos do que ganha e é o homem sensato de Provérbios 21, 20? Sim ou não? Responde aqui, Eu quero ver as respostas aqui, Sim ou não? Eu quero saber. Você está hoje fazendo sobrar dinheiro?
Você está hoje fazendo sobrar dinheiro? Responde para mim, sim ou não? Sim ou não? Importante, hein? Você ter esse entendimento, sim ou não. Se você está fazendo sobrar dinheiro ou não, tá? Importante. Pergunta 2. Vamos seguir aqui. Antes de fazer a pergunta 3, eu tenho aqui para você hoje, eu quero te lembrar o que a Bíblia nos diz em Mateus 25, 21. Respondeu o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, confiarei em ti confiarei para administrar. Entra e participa na alegria do seu Senhor. Então, aqui em Mateus 25, 21, fala do servo bom e fiel. Aí eu te pergunto, você tem sido fiel no pouco que Deus tem colocado nas suas mãos? E quando eu falo sobre esse conceito, é super importante. Muitas pessoas vêm e me respondem assim: ah, doutor, eu sou dizimista, mas mesmo assim minha vida financeira não evolui. Mas é verdade que esse ser fiel no pouco não tem a ver com doação. Esse conceito tem a ver com boa administração. Isso mesmo. Essa passagem deixa muito claro que existe uma condição para o Senhor colocar muito em nossas mãos. Você vai mostrar para o Senhor que o que Ele te coloca na mão, você está sabendo bem administrar. Imagina você como um mordomo na sua casa, um funcionário. Se aquele funcionário consegue administrar bem o que ele está fazendo, o que ele está fazendo, o que ele está gerindo, você vai confiar mais a ele, porque ele está mostrando ser fiel. Então, isso daí Deus também quer ver a sua boa administração. Então, bem, pensa aí, se você fosse Deus, você daria hoje mais dinheiro para você, da forma que você vem administrando a sua vida financeira? Pensa comigo. Você está hoje realmente administrando bem esse pouco que você ganha? Se não tiver, eu preciso te dar um alerta aqui, em amor a você. Jamais Deus vai colocar você no muito, porque Ele sabe que você vai desperdiçar. Como a Yolanda já falou aqui, Deus não quer que você desperdiça. Ser fiel no pouco é otimizar os recursos que Deus te dá. Saber fazer mais com menos, é fazer multiplicar, como diz na parábola dos talentos. A Bíblia fala que devemos ser bons mordomos do Senhor. E como bons mordomos, devemos administrar bem aquilo que Ele coloca em nossas mãos. E tem outro versículo maravilhoso que eu quero que você pegue nota aí. Olha que essa aula é muito intensa. A gente está no terceiro, vamos fazer checklist intensa, mas tem muito conteúdo. Todas as perguntas têm base bíblica. Olha só. Lucas 16, 11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Você é um bom mordomo? Você é digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo? Entenda, Deus nos deu a sagrada responsabilidade de administrar o que pertence a Ele. E num sentido mais amplo, a mordomia envolve o uso sábio e fiel de tudo que Ele coloca em suas mãos. E aí eu te pergunto, hoje, pergunta aqui no teste, terceira pergunta. Você tem sido fiel em administrar o pouco que Deus tem colocado nas suas mãos? Sim ou não? Se você fosse Deus, colocaria mais recursos em suas mãos da forma que você está administrando hoje? Então, responde sinceramente essa pergunta hoje, tá? Pergunta aqui, sim ou não, responde sinceramente. É importante você fazer esse teste. Hoje é aula com teste, importante. Eu quero ver a sua participação comigo. Vem, participa comigo que isso é bom para você. Quarta pergunta. O que eu tenho para você hoje é a seguinte: você pratica a lei da quinta parte, mais um princípio bíblico de administração de finanças importantíssimo para você aprender e verificar se você está colocando em prática na sua vida ou não. A Bíblia diz em Gênesis 41, 34, 36 sobre o conselho que Deus deu ao faraó usando José do Egito para isso. Faça isso, faraó, ponha governadores sobre a terra.
e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Gênesis de 34 a 36. E aí fala dos mantimentos, porque vai vir 7 anos de fome depois. Então tem que ter essa provisão, tem que separar essa quinta parte no momento de fartura. E aí vem a lei da quinta parte, que está nesse versículo de Gênesis 41, 34, 36. E essa lei é muito poderosa para a nossa geração de riqueza. E a gente tem que, a Bíblia não tem palavras em vão, a gente tem que pegar aprendizado nisso daí. Qual foi a consequência de José ter posto em prática essa orientação de Deus? José tornou o Egito a nação mais rica daquela época. Faz sentido para você? Tá pegando? Então, e Deus nos ensina com a história de José um princípio poderoso para a prosperidade. Poupe a quinta parte de tudo que você ganha. Mas este recurso que você poupar deve ter um propósito. Percebe que José estava poupando com um propósito específico? Qual foi o propósito de Deus orientando José a poupar a quinta parte de tudo que produzia? Servir as nações vizinhas no tempo de seca. Mas para isso, era para isso que ele estava fazendo aquilo. Quer dizer, ele tinha um motivo para aquela ação. Aí você pode me falar, doutora, mas na teoria parece fácil, quero ver na prática. Como que eu faço para fazer sobrar essa quinta parte, né? Essa quinta parte, 20%. Então eu te pergunto, você tem obedecido a Deus e aplicado a lei da quinta parte na sua vida? Digita sim ou não aqui para mim. Sim ou não? Você tem aplicado a lei da quinta parte na sua vida? Então, pergunta 4, sim ou não. Se você não tem conseguido fazer sobrar essa quinta parte, é porque você ainda não sabe como fazer. Porque agora que você sabe que é importante, se você soubesse, você já estaria fazendo, não é verdade? E é isso que eu vejo com vários dos meus alunos do programa Completa Controle Minhas Finanças, que é o meu programa de mentoria. Eles chegam não conseguindo fazer sobrar, alguns até com muitas dívidas. E após aprender o passo a passo na prática, acabam saindo e se tornando como investidores, começando a investir. Então, eu quero que você me responda aqui no chat. Você aplica a lei da quinta parte e faz sobrar 20% da sua renda para investimentos? Sim ou não? Então, pergunta 4, sim ou não? Lembrando que eu vou te ensinar na prática como distribuir o seu dinheiro, todo ele, com os princípios bíblicos da segunda fase, que é a Semana Cristã Controle Minhas Finanças, que começa nessa quinta-feira. E é um evento fechado que não vai ser aberto aqui no YouTube. Você precisa se inscrever no link cristãorico.com/evento e estar dentro do grupo do WhatsApp. Você aplica a lei da quinta parte, sim ou não? Se você ainda não me respondeu, eu quero ver sua resposta, coloca aqui para mim. E agora vamos para a quinta pergunta de hoje. E essa tem tudo a ver com as duas últimas que eu acabei de falar. Esse teste para você descobrir e também você está aprendendo vários princípios bíblicos de finanças agora nessa aula. Olha só, se você é fiel em administrar o pouco que Deus te dá, se você cumpre o princípio da quinta parte, agora sim você tem recursos para multiplicar. E quem multiplica é quem? Quem não enterra seu talento, mas multiplica seus talentos, é o servo bom e fiel. E aí eu te pergunto, você aplica a lei da multiplicação e investe com propósito as moedas de ouro que Deus coloca em suas mãos? Sim ou não? Então, digite aí para mim, pergunta 5, sim ou não? O servo bom e fiel é quem multiplica. Sim ou não? Isso mesmo. Em Mateus 25, 14 seguintes, está na parábola dos talentos, ou moedas de ouro, há uma lei importante ensinada por Jesus na Bíblia, que é a lei da multiplicação. Tudo que ele nos dá são talentos. E ele nos ensina na parábola dos talentos, que está em Mateus, a importância de multiplicar nossos talentos. E lembre-se, haverá prestação de contas.
e tudo será dado de acordo com a sua capacidade. Sim, a quantidade de moedas de ouro foi dada de acordo com a capacidade de cada um. E você é responsável pela multiplicação do que foi dado na sua mão. Somos claramente ordenados a multiplicar os talentos que Deus nos dá, tanto materiais quanto espirituais. Isso pode ser algo que você nem sabia que não sabia. Mas agora, depois que você vê, você não mais desvê. Você precisa aprender a multiplicar o seu dinheiro. Uma boa educação financeira é fundamental. No programa Eu Controlo Minhas Finanças, eu oriento meus mentorados a destinarem 10% da sua renda para educação como um pote. Educação que vai fazer eles terem mais dinheiro. Te garanto que esse investimento nunca será perdido, pois o conhecimento adquirido nunca é em vão. É algo que ladrão nenhum vai te roubar. Exatamente isso eu aprendi com os meus pais e eu honro eles. E quanto mais você sabe, mais decisões certas você toma. Nas finanças é assim também. Quanto mais você sabe como ganhar dinheiro, mais dinheiro você ganha. Mas lembra que esse recurso precisa sim ter um propósito. Sabe você fazer um investimento com um propósito? Isso oriento muito meus mentorados. Lembrando que eu não tenho vaga para mentoria agora, tá? Mas investir com propósito é algo que eu ensino bastante, que eu repito, e a gente trabalha muito isso na mentoria. A gente aqui no Cristão Rico investe com muito propósito. Quando eu falo em investir mais de R$1 milhão em anúncios para trazer pessoas para participar de forma gratuita no intensivão e na Semana Cristã e Controle Minhas Finanças, quando eu falo em investir em produção de vídeo, documentários, conteúdo, equipe para servir cada vez mais pessoas como você, eu estou pegando um recurso que eu poderia estar guardando no banco, enterrando, mas estou colocando ele para trabalhar com propósito. E é claro que esse recurso vai se multiplicar. Por quê? Quando você investe com propósito, com visão de servir e transformar pessoas de forma genuína, Deus honra, porque Ele sabe que você vai pegar essas sementes, vai reinvestir, vai cada vez aumentar. Ele faz com você o retorno, que o retorno venha não apenas espiritualmente, mas também financeiramente. Dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. E aí eu te pergunto, você hoje na sua vida tem aplicado a lei da multiplicação e investe, multiplica os recursos que Deus coloca em suas mãos, sim ou não? Responde aí para mim, sim ou não? Você tem investimentos hoje? Então, vamos para a sexta pergunta para você descobrir aqui, que é baseada em Lucas 14, 28, 30. Olha que rico esse ensinamento. Estou te entregando o ouro. Fica aqui comigo até o final. Hoje ainda tem palavra-chave, tem a senha do PDF do checklist. Eu vou te entregar muito ouro e você está aprendendo aqui comigo. Lucas 14, 28, 30. Diz assim: qual de vocês, se construir uma ponte, uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão de você, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, essa passagem de Lucas 14, 28, 30, quem gosta de anotar o versículo, pega aí. Ela nos ensina, não basta você sonhar com a torre que você vai construir. Você precisa planejar como vai fazer essa torre. A Bíblia está nos ensinando o poder do planejamento. Então, não adianta você só profetizar que vai construir tal coisa, que vai realizar o sonho. Você precisa se planejar. E aqui muitos cristãos se enrolam. A gente vai falar um pouco mais sobre planejamento e a sua rota financeira lá na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que é a segunda fase desse evento, que começa na quinta-feira. Aí eu te pergunto nesse teste sobre planejamento. Você tem o planejamento da sua vida financeira para os próximos 12 meses? Sim ou não? Você tem planejamento para suas finanças? Olha aqui, ó, equipe muito abençoada. Olha só
Coloca certinho as frases aqui para você acompanhar. Você planejou a sua vida financeira para o próximo ano? Sim ou não? Olha só, que maravilha. Para você ver a importância do planejamento na sua vida financeira também. Sim, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então não adianta você achar que vai chegar onde você quer se você não planejar. Na semana eu controlo minhas finanças, eu vou te dar, olha só que ouro que eu vou te dar. A rota financeira, com os passos, passo a passo, para você ter suas finanças controladas segundo a Bíblia e investir para realizar sonhos. Você vai ter a rota para 6 tipos de pessoas. Para quem tem dívidas, existe uma rota financeira. Segunda rota, para quem não consegue fazer sobrar dinheiro, mas não tem dívidas. Terceira rota, para quem é investidor. Quarta rota, para quem não tem renda. Quinta rota, quem não tem tempo para as finanças. Sexta rota, quem não tem dinheiro. Então, se você ainda não se inscreveu e para a Semana Cristã, ainda dá tempo. Você basta escrever cristãorico.com/evento, manda esse link também para quem você conhece para se inscrever e não fica de fora do grupo de WhatsApp, tá? Do intensivão, para você não perder nada. cristãorico.com/grupo. E vamos para a 7ª pergunta para você descobrir se você tem suas finanças controladas com conteúdo bíblico de finanças aqui poderoso. Poderoso, chave, muito ouro para você. Todas as perguntas com fundamento. Você tem doado pelo menos 10% da sua renda? Olha só, essa pergunta pode assustar. Se você acredita no dízimo, você tem devolvido o dízimo? Se você não acredita, tudo bem. Se você pode não devolver o dízimo, mas você tem que fazer doação aos necessitados, conforme Jesus nos orienta. Aí eu pergunto, você tem feito doação aos necessitados ou devolvido 10% do dízimo, segundo Jesus nos orienta? Sim ou não? Perceba que doação dízima é um princípio importante e poderoso, que faz bem para quem doa também. Dá um sentimento de capacidade. É uma nova visão que eu estou te dando. Imagino que agora que você que está começando a entender que não adianta cumprir só um princípio bíblico. Você precisa cumprir todos. Sim, todos é importante. 8ª pergunta. Você tem usufruído do suor do seu trabalho? Sim. E esse princípio descortina da sua vida qualquer sentimento de escassez que você pode existir. Tem gente que se preocupa tanto em gastar pouco, guardar, economizar, não vou investir, vou ficar guardando dinheiro e não usufrui do dinheiro que Deus coloca em suas mãos. Sim, e não é isso que a Bíblia nos orienta. E eu vou te explicar mais sobre usufruir, e essa parte do usufruir meus mentorados adoram, sim, tá? Então é importante. Não, a Bíblia diz sim, você deve usufruir do suor do seu trabalho, do seu dinheiro. E existe um percentual certo recomendado para isso, para que haja equilíbrio na sua vida financeira, para que você tenha as finanças controladas. E o sinônimo de usufruir também é desfrutar. A palavra diz que o homem deve desfrutar dos frutos do seu trabalho. E esse é um princípio poderoso e importante, sim. Eu vou falar mais sobre ele na segunda fase, eu vou te ensinar qual o percentual certo do seu dinheiro para isso. Para que você usufrua e tenha as finanças controladas. Olha que maravilha! Desfrutar é gastar o dinheiro com coisas que te dão prazer. Não importa se você está muito endividado ou não. Desfrutar o dinheiro é um princípio que deve ser cumprido. E não fazer isso vai te desmotivar para ter mais dinheiro. Você, não vou fazer isso porque eu não usufruo. Aí você fica na sua zona de conforto. Mas cuidado, não é sair por aí desfrutando de todo o dinheiro. Não é isso que eu estou falando, não. Tem um percentual certo que eu vou te ensinar nas aulas práticas da segunda fase. Então, eu quero saber se você tem usufruído, mas você tem desfrutado do seu dinheiro hoje para gastar com coisas que você realmente gosta e tem prazer no percentual certo? Então, sim ou não? Sim ou não? Sim, você tem que usufruir. Suor, você tem usufruído do suor do seu trabalho? Sim
Sim ou não? Porque tem muita gente que acha que tem que só economizar, gastar menos e cada vez mais. E tem muita gente que deixa de usufruir daquilo que gosta. E isso não é bom, Deus não quer isso para você. Eu tenho certeza que as pessoas que não desfrutam do seu dinheiro são pessoas que têm menos chances de ter sucesso na vida financeira. Você sabia? Você vai entender melhor nisso nas aulas fechadas da segunda fase, que começam nessa quinta-feira, depois de amanhã, apenas para inscritos. Por quê? Porque o usufruir é importante. E quando eu vejo falando pessoas que não usufruem, eu fico muito preocupada, porque você não está cumprindo também esse princípio bíblico que é importante. Nona pergunta para a gente evoluir aqui, são 12, a 12ª é incrível. Rapidinho a gente vai evoluindo aqui. Quem está gostando da aula de hoje, escreve para mim aqui, ó. Está gostando? Usufruir é um princípio importante. Quem está gostando, escreve para mim que está gostando. Aproveita, dá um like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Importante. Nona pergunta aqui. Você paga suas contas em dia? Sim. Não pagar as contas em dia é coisa de ímpio, segundo a Bíblia. Salmo 37, 21 diz: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Você está mesmo pagando todas as suas contas em dia? Digita para mim sim ou não. Eu quero saber, escreve para mim aí. Se você tem atrasado aqueles boletos que chegam, cuidado, você pode estar agindo aí como um ímpio. E quando eu falei aqui no começo, é importante você estar vendo que pagar as contas em dia é apenas uma pergunta de vários princípios bíblicos de finanças que existem, tá? Então, o que eu falei para você, Salmos 37, 21. 10ª pergunta, você está livre de dívidas na sua vida hoje? Em Romanos, sim ou não? Escreve para mim aqui. 10ª pergunta, você está livre de dívidas? Sim ou não? Não. Você está livre de dívidas? Sim ou não? Em Romanos 13, 18, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, digita aqui para mim, você já te perguntei sim, se você está livre de dívidas e não, se você tem algum empréstimo, se você deve para alguém, e não se você ainda está na escravidão das dívidas. A Bíblia diz que quem empresta, quem pega emprestado, é escravo de quem empresta. E aí você tem que buscar, sim, estar livre de dívidas e empréstimos. E eu quero que você faça esse teste aqui comigo e responda para mim aqui, sim ou não, se hoje você está livre de dívidas ou empréstimos. Deixa eu ver. Não tenho dívidas. Não. Então, 11ª pergunta. Você está livre de brigas familiares por causa de dinheiro? Faz esse teste comigo. Pensa aí. Na sua casa, vocês não brigam por causa de dinheiro? 2 Timóteo 2,14 diz: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Olha só, Deus não se agrada com brigas dentro da família. Eu falei na aula de finanças da família ontem sobre uma pesquisa que me assustou muito. Quase 70% das famílias brigam por causa de problemas financeiros, você sabia? Já aconteceu briga na sua família por causa de dinheiro? Há mais casos muitos casos de separação entre casais por causa de problemas financeiros e não por traição. Então, existe a infidelidade financeira. E aí eu te pergunto, você está livre de brigas familiares por causa de dinheiro? Responde para mim aqui sim ou não. 11ª pergunta. Importante, tá? Agora, 12ª e última pergunta, antes da gente bater esse checklist e eu também te passar a senha do PDF para você abrir
o mimo que a equipe fez para você, esse material incrível que você recebeu no grupo do WhatsApp. Você ajuda os necessitados? Em 1 João 3, 17 e 18 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus, filhinhos? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, você tem transbordado na vida dos necessitados. Necessitados é todas aquelas pessoas que precisam do dom e do talento que você tem, que Deus te deu. Você tem doado para quem precisa? Sim ou não? Então, responde 12, sim ou não. Importante, responde para mim, eu quero ver aí, sim ou não? Às vezes não vale, tem que ser sim ou não. Importante, olha só a clareza que esse teste está te dando, né? É verdade, né? Quer saber se você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia? Você vai fazer o seguinte agora. Dessas 12 perguntas, você vai contar quantas respostas sim você deu para cada uma dessas perguntas. E eu considero que só tem as finanças controladas segundo a Bíblia se você teve todas as respostas sim. Se você teve mais sim, mas você não tem as finanças controladas, porque está faltando alguns princípios. Você tem que ter todas as respostas sim. E aí você vai contar aí quanto sim, quanto não você teve. E vai colocar para mim aqui no chat. Mas se você ainda faltou alguma pergunta, eu vou recapitular aqui rapidinho para você, tá? Seja sincero e responda. A primeira pergunta é: você faz como as formigas e tem sua reserva de segurança de 3 a 6 meses das suas despesas fixas? Sim ou não? Segundo, você gasta menos do que você ganha e é o homem sensato de Provérbios 21, 20? Sim ou não? Terceira pergunta, você tem sido fiel em administrar o pouco que Deus tem te dado? Sim ou não? Quarta pergunta, você pratica a lei da quinta parte? Quinta pergunta, você aplica a lei da multiplicação na sua vida? Sexta pergunta, você planejou a sua vida financeira para os próximos 12 meses? Sétima pergunta, você tem doado pelo menos 10% da sua renda? Oitavo, você tem usufruído do suor do seu trabalho? Sim, usufruir é um princípio importante. Nono, você paga suas contas em dia? Décimo, você está livre de dívidas? 11º, você está livre de brigas familiares por causa das finanças, por causa de dinheiro? 12ª, você ajuda os necessitados? Olha só. Coloca para mim aqui quantos nãos, quantos sim você teve, tá? Importante, se você teve todos os nãos, também pode acontecer. Se você respondeu muitos nãos, deixa eu te falar algo agora importante. Faz a conta aí, um tempinho para você fazer a conta. Se você disse muitos não, você respondeu muito não dessas 12 perguntas que eu te fiz, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque até hoje ninguém te ensinou que existiam esses princípios bíblicos dessa forma. Existem coisas que você nem sabe que não sabe. E com a maior parte das pessoas é isso que acontece. Porque elas ainda não aprenderam esses princípios, como colocar em prática. O importante é que daqui agora você tem consciência do que você precisa fazer para ter suas finanças controladas e ser obediente a Deus na sua vida financeira. Deus já está te mostrando o que você precisa fazer. E o importante é que o que você vai fazer daqui para frente. Qual decisão você vai tomar no final dessa aula, a partir de amanhã, o que você vai fazer? Se você está decidido a mudar ou não está. E essa decisão parte de você. Deus te deu o livre-arbítrio de você decidir. E aí eu te dou uma dica importante. Sim, em amor a você, estou te dando muito ouro nessa aula. E vou te dar aqui o primeiro passo que você deve dar. Para começar a sua transformação, é aprender como aplicar esses princípios na sua vida financeira.
E para isso, a dica que eu te dou é participar intensivamente da segunda fase desse intensivão gratuito, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que começa na quinta-feira. Então, lá vai ter material de apoio, tem 4 aulas masterclass especiais, tem aula de reforço, tem comunidade fechada no Facebook. Fica de olho dentro do grupo do WhatsApp, que eu vou te mandar o link da primeira aula gravada apenas lá, na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Doutora, eu tenho que assistir às 9 da manhã? Tem que assistir o mais rápido possível. Se você quiser aproveitar o horário do seu almoço de quinta-feira para assistir, aproveita. Mas às 9 horas a aula gravada já vai estar liberado. Amanhã a gente tem aula meio-dia e à noite, mas a partir de quinta os horários vão alterar. E eu sei que os super comprometidos vão assistir na primeira aula. E foi isso que fez a minha mentorada Janete. Ela aprendeu os princípios bíblicos, ela reconheceu que ela não colocava em prática todos os princípios bíblicos e aprendeu como aplicar na vida dela. E olha só o resultado que veio na vida da Janete. E eu quero que você veja o caso da Janete e você entenda. Você que está agora super comprometido, eu já te falei aqui que o primeiro passo para você mudar é tomar a decisão de que isso vai ser prioridade para você. Você tem que ver o caso da Janete. Olha só o que ela fez na vida dela. Oi, gente. Eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência com o curso Eu Controlo Minhas Finanças do Cristão Rico. Gente, como eu aprendi com esse curso, como eu estou aprendendo com esse curso, como eu agradeço a Deus por ter colocado, né, no meu caminho esse curso. E assim, está sendo uma experiência inesquecível que eu vou levar para a vida e que eu vou estar passando para pessoas, ensinando outras pessoas, porque eu não imaginava que eu fosse aprender tanto, né, a controlar as minhas finanças, porque eu achava que eu não ia conseguir mais sair das dívidas, eu ia ficar nas dívidas para o resto da vida, porque por mais que a gente tentasse, eu e meu esposo, a gente não estava conseguindo sair das dívidas. E eu quero dizer para vocês, gente, que é com alegria mesmo no meu coração, com gratidão, eu consegui quitar a minha casa, né, nesse período de 60 dias de curso. Eu consegui reduzir a minha despesa em casa, né? Eu consegui alugar um quarto, né? E então tudo isso ajudou para que eu conseguisse quitar a minha casa e eu consegui também pagar outras dívidas pequenas de loja, né? E assim, é inacreditável, parece que eu estou sonhando. Até hoje parece assim um sonho, e eu sei que é um sonho realizado, porque há muito tempo a gente paga essa casa e eu achava que a gente não ia conseguir quitar, né? Chegou aí para a justiça, enfim, e teve vários problemas, e eu achava que a gente não ia conseguir ter uma coisa nossa, falar assim, minha casa. Então, assim, é um sonho realizado, a gente está muito feliz e grato a Deus, grato ao programa Cristão Rico, e acima de tudo, né, além de ser maravilhoso, é a luz da Bíblia. Então, é um curso que eu indico mesmo para as pessoas, e já tem pessoas me perguntando sobre a nossa mudança de vida, como que a gente tem conseguido, e aí eu já tenho falado do programa. Bênção de Deus, que Deus abençoe vocês a cada dia e continue usando vocês mais e mais na vida das pessoas. Em nome de Jesus, grande beijo. Olha só, voltei. Olha só, que incrível a história dela. E você precisa ver o testemunho da Janete. Eu só te mostrei o caso da Janete e da Yolanda anteriormente, porque a Janete, ela quitou a casa dela em 60 dias, pasmem. Se você acha que isso é milagre, ela conseguiu. E ela achava que ela não conseguiria sair das dívidas, ela e o esposo, porque ela já tinha feito várias coisas.
Veja só o poder de aplicação desses princípios bíblicos em sua vida. Que tá a cada 60 dias pode hoje, para você, parecer algo impossível. Assim como pode parecer para a maioria das pessoas. Mas a verdade é que quando você faz a sua parte e aplica os princípios bíblicos, as coisas acontecem. A aplicação correta da Bíblia é tão poderosa, e isso eu mostro no documentário especial O Poder Transformador da Bíblia na Vida Financeira, que foi ao ar no último domingo e que ainda está disponível no canal do YouTube do Cristão Rico para você assistir. Se você ainda não assistiu, terminando essa aula, corre para assistir. E se você quer aprender o passo a passo, se você quer colocar a mão na massa em direção a essa transformação, como a Yolanda, como a Janete, deixa eu te falar algo importante. Se você respondeu muitos nãos hoje, a segunda fase do intensivão é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. E está começando depois da manhã. É um evento prático do Cristão Rico. 100% online e 100% gratuito. Vai ter material de apoio, vai ter comunidade do Facebook fechada e restrita para você postar o seu exercício. Certificado gratuito no final, quem ficar no grupo do WhatsApp até o final, e muito mais. E é, sem dúvida, o maior evento de finanças para cristãos do Brasil. A gente tem mais de muitos inscritos. E até agora eu quero ver você na quinta-feira, focado, determinado, tomando a decisão de querer aplicar todos esses princípios na sua vida. Se você ainda não se inscreveu para receber o acesso, visite o link cristãorico.com/evento e entra, tá? E entra dentro do grupo do WhatsApp silenciado também, para te avisar de tudo. E deixa eu te falar, como eu te falei do rio que corre, seja generoso também. Seja você resposta de oração na vida de outras pessoas. A gente sabe que tem muita gente precisando dessa palavra. Tem muita gente precisando dessa mudança na vida financeira. Gente sem planejamento, gente desesperançada. Compartilha com as pessoas que você conhece esse evento. E agora eu quero te passar a frase da aula, sim? Equipe, vamos colocar a frase da aula aqui. Todas as aulas eu faço uma frase importante, que é bem significativa por conteúdo que foi passado. A frase da aula é melhor obedecer do que sacrificar. Entenda, o que quer dizer essa frase? Conteúdo para você ainda, estou quase acabando. Sim, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida financeira é obedecer a Deus. E se você quer fazer isso, comece a cumprir esses princípios que você aprendeu hoje, que você já identificou se você está cumprindo ou não. Deixa eu te contar algo importante. Na aula de amanhã, ao 12h07, eu vou te ensinar como aprender a gerar renda extra servindo as pessoas, sim, para você ganhar mais. É importante você voltar na aula de amanhã do 12h07. Na aula das 21h47, se você hoje, nossa, eu coloquei muitos nãos, a maioria das minhas respostas foi não, você tem que voltar para a aula de amanhã à noite, às 21h47, porque eu não conseguiria passar tudo em uma aula. E amanhã eu vou te ensinar por onde você começa a ter suas finanças controladas. Como começar a botar em prática para realmente aplicar todos esses princípios na sua vida. Se você quer ter suas finanças controladas, sair do vermelho, fazer sobrar dinheiro e começar a investir ainda este ano para realizar os sonhos de Deus em sua vida, você precisa voltar para a aula de amanhã e você precisa assistir toda a segunda fase, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. Se você quer, então, aumentar a renda amanhã ao meio-dia, temos aula, sim, aula 15 amanhã e aula à noite, aula 16. É uma aula que produz muita libertação financeira na vida das pessoas, a aula da manhã à noite. Se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. E deixa eu recapitular com você algo importante aqui, tá? Quem gostou, curte aqui nessa aula, clica aqui, curtir. Importante, depois de amanhã, quinta-feira, os horários vão mudar um pouco, porque a gente vai entrar na segunda fase e a gente vai ter algumas aulas da primeira fase também junto com a segunda. Importante que na quinta-feira o horário começa a mudar. Eu quero agora que eu vou te passar a senha do PDF secreto para você. Quem curtiu a aula, dá um curtir aqui também. Importante, você dá um curtir
na aula aqui para mim. A senha é obedecer, isso mesmo. Minúsculo menos mesmo, a senha é obedecer. A palavra-chave também de hoje para te destravar o certificado é obedecer. E eu vou deixar essa aula gravada aqui, aula de hoje, aula super especial, por alguns minutos para você rever, caso você precise anotar de novo alguma passagem bíblica que não deu tempo de você anotar. Então, equipe, pode passar a lista de presença da aula, palavra-chave e senha do PDF obedecer. E eu vou deixar agora um vídeo no final para você, para edificar a sua vida e dar tempo de você pegar o link de presença desta aula. Espero mesmo de ter sido bênção, transformação da sua vida. Vamos transbordar na vida das pessoas à nossa volta. Então, volte na próxima aula, volte amanhã. Segunda fase, Semana Cristã, começando super especial na quinta-feira. Volte amanhã e traga mais um. Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau. Aprendi a investir, coisas que eu não sabia nem para onde ia. Investir não era comigo. Eu achei que investir não era para mim. Eu achava que investir era para pessoas que sabiam muito. Já estou conseguindo investir, já abri a minha conta na corretora. Então, estou muito feliz. E pela primeira vez também consegui investir, coisa que achava que era só para rico, mas a gente também pode. Hoje eu tenho uma carteira com 4 investimentos, então eu já consegui fazer um investimento na minha carteira, que para mim foi uma das maiores transformações que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso, nem chegar nisso, nunca na minha vida eu pensava. Para mim foi uma transformação muito grande. Consegui, pela primeira vez, um investimento. Fiz um investimento pequeno, mas eu fiz um investimento. E também eu achava que era só para quem tinha dinheiro rico. Mas consegui fazer esse investimento, estou feliz, estou satisfeita. Através desse curso eu aprendi que eu poderia investir, fazer investimentos com o meu dinheiro e não deixar ele na poupança. Retirei os valores que eu tinha na poupança e fiz uma carteira de investimentos, aonde foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a ver mudança com esses valores que eu tinha, através dessa carteira de investimentos, que eu aprendi no curso, como investir. E algo que eu achava impossível, que era só para ricos, milionários, que é fazer investimentos. Eu aprendi a investir, já estou me tornando um investidor. A partir de hoje, eu começo a ser uma investidora. Eu começo a investir. Eu tenho certeza que Deus trará grande resultado. Mas em 60 dias, saí do cheque especial. Recebo dinheiro do banco. Fiz renda extra. Estou com saldo positivo. E comecei a investir. Aprendi com a doutora Tayla a investir, né? E agora eu estou investindo. Aprendi também com eles a abrir conta na escritura para investir. Já estou investindo também, graças a Deus. Eu consegui me tornar uma investidora e até conseguir uma conta para investir no Banco dos Estados Unidos. Então, assim, foi muitas bênçãos, assim, alcançadas. Era meu sonho começar a investir, e então eu comprei as minhas primeiras ações. Eu perdi totalmente o medo do mundo digital. Então, eu já tenho conta em banco digital, em corretora, já tenho meu primeiro título no Tesouro Direto para o quê? Formar minha reserva de emergência de segurança. E agora, o que era impossível está acontecendo, eu estou aprendendo a investir. Isso é algo maravilhoso. A gente aprendeu a investir, né? A gente achava que investimento era só para quem tinha dinheiro já, e de fato não é. E consigo também fazer investimentos, coisas que eu não sabia nem como era que se procedia. A vida me deu a possibilidade de ser investidora. Tchau, Rico, obrigada. Eu já começamos a investir. Eu sou grata ao Cristiano. E consegui fazer uma aplicação. Coisa que há muitos anos eu não sabia. Foi investindo, coisa que eu não fazia, achei que isso não era pra gente.
conseguimos também já fazer o primeiro investimento. E fazer sobrar dinheiro, já comecei a investir, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu comecei a fazer agora, investindo. Hoje eu já tenho uma carteira digital, sou investidora, né? Nem acredito. Já investi. E também já consegui iniciar minha carteira de investimento. Nesses 60 dias, eu quitei todas as minhas dívidas vencidas. Eu me tornei de um devedor, passei a ser um investidor, que hoje já investi. Hoje, com 60 dias, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu, de endividada, passei a ser investidora. Estou muito feliz, porque estou às vésperas de fazer os meus primeiros investimentos. Estou muito feliz porque eu já escolhi 2. Começar, estudei, falei, eu quero dizer 2. E eu vou deixar de ser devedora, eu vou passar para ser uma investidora. Gente, isso é um milagre. Isso é um milagre, né? Coisa que eu nem sequer podia pesquisar em menos de 2 meses, né? Estou investindo, coisa que nunca imaginei na vida. Estou feliz. Graças a Deus, saí de endividada para uma pessoa que agora já está, né? Já separei um valor, já vou fazer o meu primeiro investimento essa semana. Então, eu estou muito feliz. Eu já fiz o meu primeiro investimento. Antes eu pensava que investimento não era para mim. Nunca pensei em investir. Eu pensava que investimento era para grandes empresários, né, com muito dinheiro. E, no entanto, não. Eu descobri que eu também posso investir. Que o Senhor, Ele quer nos ver felizes e prosperando. Deus nos criou para isso, Ele não quer ver os seus filhos na miséria.